Beleza. Já na equação 2 a gente tem essa parábola, né, com a equação dada em f, né, que é essa primeira linha, certo? Aqui cabe um comentário porque essa equação não está completa, certo? Se você tentar esboçar o gráfico de z igual a menos 8y ao quadrado em qualquer software de geometria dinâmica, você não vai obter uma parábola e sim um cone parabólico, certo? Vocês podem observar quando eu boto para visualizar, ó. Viu só? Então, por quê? Porque essa primeira equação ela não determina que o x é nulo. Então, essa equação sem deixar restrito o valor de x acaba gerando infinitas parábolas paralelas, né, umas às outras, né? Então, por isso que dá um cone, ok? Então, na verdade, o que a parábola que o professor queria que vocês enxergassem era essa equação no plano YZ, certo? Ou seja, quando x é zero, ok? Né? E é por isso que eu fiz aqui embaixo essa a equação disso, certo? Então, essa equação um aí sim é a equação completa, certo? Porque é a mesma equação de cima, porém com a restrição de que xy é zero. Desculpe, com a restrição de que x é zero, certo? Né? Ou seja, é a interseção dessa superfície cônica com o plano YZ. Né? Então, o que é rotacionado na verdade é a equação um e não a equação f, certo? Beleza? Mas é só questão de notação, né? É claro que a gente consegue compreender, né, que se trata disso, ok? Pede para girar em torno do eixo z, que o eixo z é o eixo da parábola. Vocês veem que a parábola ela vai sendo definida ao longo do eixo z, certo? Ok? Então, usando aqui a propriedade de rotação do próprio software, a gente obtém esse paraboloide aqui, ok? Um paraboloide circular, porque qualquer interseção de um plano paralelo ao plano XY, né? Ou seja, se você determinar um valor qualquer de z, certo? Você obtém uma circunferência, né? Se você pegar o plano z igual a zero, você obtém o vértice do paraboloide. E se você pegar qualquer plano paralelo ao plano z igual a zero, com o valor de z negativo, isso é importante, certo? Você vai ter uma circunferência como interseção. E se você pegar um valor de z positivo, o conjunto é vazio. Né? Como vocês podem ver, a setinha azul para cima, não há nenhum ponto no paraboloide, certo? Então esse paraboloide ele só está definido para valores negativos de z, beleza? E aí, uma vez que você faz isso, claro que a gente no software dá essa equação monstruosa, né? Mas a gente não precisa disso, afinal, uma vez que é uma superfície de revolução, é só a gente substituir a variável y na equação da parábola original pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, o que vai nos dar a equação g, certo? Vocês verem que coincide, então tá certinho, certo? Eu vou inclusive ocultar as outras informações aqui. A equação que nos é dada é essa, né? E aí aquele comentário é bem importante, né? O esboço seria algo parecido como esse. A questão A seria apenas isso, né? Esboçar e fazer a equação. A equação esperada seria essa equação como G, né? Essa em vermelho. E aí o item C, claro, ele pergunta se o ponto P de coordenadas 1, 0 e 5 faz ou não parte da paraboloide, pertence ou não à superfície. E a resposta é não,
Pelo simples fato de que, como eu comentei antes, essa paraboloide só está definida para z menor ou igual a zero, certo? Olhando para o gráfico, dá para perceber claramente que qualquer ponto onde a cota seja positiva não faz parte da superfície, ok? Caso o z fosse negativo, aí você substituiria na equação obtida para ver se faz parte ou não, certo? Mais uma vez que o z é positivo, você nem precisa se dar o trabalho de fazer a verificação nas contas, certo? E por que fica claro no gráfico? Bom, se você tentar visualizar o ponto P, acabei de visualizar, você vai ver que o ponto P, K se encontra, certo? Bem longe, né, da paraboloide, então e fica claro que não faz parte, certo? Então, essa é a paraboloide esperada, certo? Essa é a paraboloide, o esboço esperado da paraboloide, certo? Com a equação z igual a menos 8x ao quadrado menos 8y ao quadrado, né? Que é só substituir, como comentei, a variável y pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E o ponto P não pertence à paraboloide, certo? Então essa aí é a questão 2.